Por que a burrice dizer que existe cristofobia no Brasil? A afirmativa é tão burra que a resposta acaba sendo óbvia. Mas vamos lá. Imagina que o Brasil faz parte daquela boneca matrioska, um brinquedo russo, que é uma boneca enorme, que você vai abrindo e sucessivamente vai tirando outras bonecas menores dentro dela até restar uma pequena, né? Do maior para o menor. Vamos imaginar então o seguinte, essa brincadeira do maior para o menor ou do menor para o maior. O Brasil é um país cristão, que está politicamente dentro da América Latina cristã, que está geograficamente no continente americano cristão. Continente que foi colonizado por reinos europeus cristãos. Então fica difícil dizer cristofobia no meio de tanta cristandade. Talvez o mais interessante e mais apropriado seria assumir um duelo histórico dentro do próprio cristianismo. Isso mesmo, não é só o islamismo lá que tem seus problemas com xiitas e sunitas, não. O cristianismo também teve suas rupturas, né, graças ao Lutero e o Calvino, que romperam com a Igreja Católica e criaram o tal do movimento chamado, que acho que nem foram eles que deram esse nome, é claro, chamado protestantismo, que vem de protesto mesmo. Eles protestavam contra a forma que a Igreja Católica estava levando o cristianismo, né? Tava tudo errado, vocês estão adorando ídolos, vocês estão cobrando dinheiro em troca do perdão dos pecados. Isso é só o básico, né? Porque o Martinho Lutero simplesmente escreveu 95 teses contra a Igreja Católica. E, bom, o boato é que ele colou essas teses na porta de uma catedral lá na Alemanha, mas como o analfabetismo era muito grande, não foi isso que causou o rebuliço todo, não, porque o Martinho Lutero ele era afrontoso, ele foi pro arcebispo lá, hierarquicamente o cara mais poderoso que ele ali, e o cara não gostou muito, aquilo foi uma polêmica e o Martinho Lutero foi convidado a se retirar da Igreja Católica, porque ele era também fazia parte também lá do clero. E aí o Martinho Lutero vai e funda a sua própria religião, etc. E começou esse movimento que é uma luta tão pesada, que já rolou massacres, prisões, rainhas e reis foram, assim, assassinados. Bom, enfim, foi desculpa para matar muita gente, né? A briga entre católicos e protestantes. E o cristianismo tem outras vertentes também. Dos protestantes surgiram lá os puritanos, e até chegar ao tal dos pentecostais e os neopentecostais, que é onde a gente está atualmente, né? Nesse movimento neopentecostal dos protestantes. Para entender um pouco mais sobre essa brigaiada toda, esse fight que é mais pesado que luta de UFC, você pode assistir os filmes, na verdade, porque eu separei 3 filmes fabulosos que você pode assistir até nessa ordem, se quiser, que eu vou falar aqui agora, que é o filme A Outra, com o Eric Bana e a Scarlett Johansson. É um filme que fala sobre as irmãs Bolenas, na verdade, né? E como o rei Henrique VIII troca uma irmã pela outra. Tem todo esse drama romântico no filme, mas o mais interessante... Tá passando um carro de som. Mas o mais interessante no filme A Outra, que a gente pode usar aqui, né, para entender esse duelo entre protestantes e católicos, é que o rei Henrique VIII, ele simplesmente... Olha só, a Igreja Católica, o Papa não vai autorizar meu divórcio com essa rainha espanhola católica, porque ela não me deu um herdeiro homem. Então faz assim, o seguinte, eu tô rompendo com vocês e vou abrir a minha própria igreja. E assim nasce a igreja anglicana lá no Reino Unido. É lógico que não foi fácil assim, claro que não. É um processo assim de muita gente morrendo, cabeças rolando, gente fugindo pro continente, porque a Inglaterra é uma ilha, né? Mas enfim, mas é um filme muito legal ver esse momento, né? Essa interpretação, essa dramaturgia, trazendo para o cinema esse momento que é histórico, assim, que
é muito marcante. Para quem gosta de história, eu acho assim, super marcante. O cara diz assim, eu não tô mais com a Igreja Católica, porque eu quero me divorciar. Bom, e aí você pode assistir o outro filme que é com a Cate Blanchett, a Elizabeth. O primeiro filme, porque o filme acho que são 3, né? É uma trilogia. O primeiro filme, Elizabeth, mostra muito bem esse fight que é esplendoroso entre uma rainha católica e uma rainha protestante. Eu diria que, na verdade, muito mais do que elas serem religiosas, as pessoas que estão apoiando ela nesse duelo de quem vai pegar a coroa, é que eles é que são os caras que estão muito mais ligados a essa ideologia religiosa, né? Muito mais forte. E vocês vão ver isso nesse filme Elizabeth, o primeiro filme, que é muito marcante a briga entre Elizabeth e a rainha Mary. Lembrei aqui que é muito melhor até do que Elizabeth. Não é que é muito melhor, deixa eu corrigir, mas é que é um filme que vai mostrar muito mais a intensidade desse duelo entre essas duas rainhas. É o filme chamado... Aqui no Brasil ficou Duas Rainhas mesmo. Mas eu prefiro o título em inglês, que é Mary, a Rainha da Inglaterra. A Rainha da Escócia. Por quê? Porque o filme, a protagonista não é Elizabeth, a Rainha Mary. Na verdade, a protagonista é a Rainha Mary mesmo. Assim, o filme é muito focado na Rainha Mary. Então, que é a Rainha Católica, o irmão dela morreu, ela vai assumir o trono com o apoio dos católicos, etc e tal. Mas aí rola esse fight e tal, os protestantes estão lá brigando, e ela é muito ligada à Igreja Católica mesmo. Mas aí os caras vão ressuscitar a Elizabeth, que também é presa, acusada de complô contra a Rainha Mary, né? Mas esse filme tem muito mais muito mais focada também nesse duelo religioso que existe, muito mais do que em Elizabeth, né? Eles pontuam muito, um pouquinho mais, de forma mais interessante isso. Em Elizabeth é só uma passagem, mas no filme Duas Rainhas você consegue ver como é que elas são manipuladas de acordo... É como se fosse comunismo versus capitalismo, Rússia versus Estados Unidos, lembra desse duelo também dos anos 80, 90? Então, é como se fosse isso, só que agora movido por duas religiões. Duas religiões não, gente, que a gente tá falando de cristianismo. Duas vertentes do cristianismo. É como se fosse o Iraque de Saddam Hussein, sunitas, brigando contra a Arábia Saudita dos xiitas. Tipo isso. Acho que o Bush deve ter se arrependido de matar o Saddam Hussein porque ele era o maior apoiador contra os xiitas. Mas enfim, esse é outro processo. Mas por que entender esse duelo entre católicos e protestantes? Porque a gente vai chegar hoje em um momento, por exemplo, dias atrás, as redes sociais causou maior furor, assim, porque os congressistas aprovaram, por maioria, o perdão da dívida bilionária das igrejas evangélicas. Bom, o que deveria, na minha opinião, na minha humilde opinião, o que deveria chamar a atenção muito mais é o fato de que o projeto de lei é parte de um deputado, o deputado federal Davi Soares. Ele é do Democratas de São Paulo e é filho do J.R. Soares, que é dono de uma igreja internacional da Graça de Deus, se eu não me engano. E só essa igreja deve 37 milhões à Receita Federal. Então já vi que há, né, uma intenção assim, bem intencionada, né, ou mal intencionada, um mau caratismo, enfim, isso é muito questionável. E outra coisa... Oi, amor. E outra coisa que é preocupante, né? O deputado, em um trecho desse projeto de lei, pede a retirada das igrejas dessa lista de instituições que devem pagar lá a contribuição social sobre o lucro líquido, né? Isso é um imposto que vai para a Seguridade Social do país. Bom, isso afeta a economia, então pode ser que o presidente vete isso, se o Guedes, né, achar por bem. Vamos ver, se ficou uma questão assim... O presidente vai ficar numa saia justa nessa situação, porque ele tem o apoio dos evangélicos, claro, mas em compensação isso é um tiro na economia do país. Então não sei como é que não sei como é que vai ficar. Esses bilhões que as igrejas estão devendo faz parte de fiscalizações da Receita Federal, que percebeu que há irregularidades dentro dessa igreja, como distribuição de lucros entre pastores, sabe?
né? Mas enfim, mas o que viralizou nas redes sociais foi justamente esse apoio maciço dos congressistas e, e ficou uma aura de que o Estado brasileiro está virando uma teocracia. E quando a gente fala em teocracia, a gente lembra de países como o Irã, Omã, Arábia Sauditas, né? Ou seja, países governados por xiitas, né? E aí o debate acabou entrando nisso, de que o país está sendo dominado por evangélicos, né? E que isso seria uma teocracia, misturar política com religião. E a minha tese, que não é tese, oi, é que o Estado brasileiro ele é teocrático desde que o primeiro português chegou, fincou uma cruz no chão, rezou uma missa e colocou o nome do lugar de Santa Cruz Cabralha. Santa Cruz é muito cristão. Então a gente tem uma máscara ideológica que não permite a gente enxergar de primeiro e reconhecer que o continente americano, todos os estados, todos os países, eles são teocráticos, né? Apesar de ter aquele momento na história chamada de secularização, quando o poder político, né, se separou do poder religioso, a ligação entre esses dois poderes nunca deixou de existir. Um exemplo disso, um exemplo simbólico disso no Brasil, por exemplo, é que você tem ali Brasília, a Praça dos Três Poderes, onde tem o prédio do Congresso, né? Vamos dizer aqui, que o pessoal diz que parece o triângulo lá dos iluministas. Aqui em cima você tem o Congresso, aquele prédio gigante. De um lado você tem o Planalto, que é o Palácio do Planalto, onde fica o presidente. E do outro lado o STF, ou seja, Legislativo, Executivo e Judiciário, Praça dos Três Poderes. Oi. Bom, e aí você tem a esplanada dos ministérios ali, e adivinha quem está lá? Uma catedral católica. Né? Em um país que constitucionalmente, né, respeita todas as religiões, permite a liberdade de cultos, né, ter só uma representação dessa religiosa ali, diz muito. Isso é claro, a gente tem que reconhecer, faz parte da nossa formação cultural, o catolicismo. O evangelismo é até recente, final da década, pode vir anteriormente, claro, 1930, mas fica muito forte depois da década de 70. Mas muito antes dos evangélicos, os católicos. Né? E como faz parte da nossa formação, as nossas leis elas são fundamentadas pela moral religiosa cristã. Isso não significa culpa dos evangélicos, não. É catolicismo mesmo, sabe? Por exemplo, a lei do divórcio, que não durante muito tempo o divórcio não foi permitido justamente por causa de uma crença religiosa cristã. Aborto, não é que... E outras coisas mais que são levadas em considerações a moral cristã, né? Ou seja, não tá... Ter evangélicos no poder e dizer assim, as coisas estão do jeito que estão por causa dos evangélicos, é esquecer que os católicos estiveram no poder e estão no poder por muito tempo, né? E reconhecer também que os evangélicos aprenderam a usar essas mesmas armas que os católicos usaram, que é chegar no poder e fazer as leis de acordo com a sua crença religiosa. Não é uma coisa nova, não é. A verdade é que desde que Deus existe, ele virou desculpa para tudo, né? Bom, ele criou o mundo, né? Fez todas as pessoas, então nada mais justo que ele criar suas próprias leis, né? Mas foi Moisés, o gênio, mas não o primeiro, que intuiu essa formidável fórmula de dizer: tá na conta de Deus. Deus acima de todos, né? O cara simplesmente desceu do monte com uma tábua, está aqui, ó, as 10 leis que Deus ditou para mim lá no meio do fogo. E tá aqui, ó, não terás outros deuses, não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, porque Moisés já estava e Deus já estavam preocupados com os cornos do mundo. Mas o principal é, nossa, não matar, não roubar, parece, né, uma coisa... Precisa de uma lei proibindo isso, né? Gente, nem a lei normal jurídica consegue coibir. Moisés achou que a lei divina iria fazer isso diminuir, né? Então, as pessoas já estavam putas com ele porque ficou 40 anos ali vagando no deserto sem achar a terra prometida. E aí ele achou melhor dizer assim, olha só, é ordem divina.
Deu certo? Não, não deu muito certo não, Moisés, mas valeu a tentativa. Bom, é isso. Esse é o fight histórico entre católicos e evangélicos e assistam os filmes. Eles são legais.